Fala meu time Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma quantidade gigantesca de palpites com muita qualidade, beleza galera? E eu trago para vocês os resultados dos nossos palpites sempre, tá? E eu trago os resultados do dia 22 de maio. Tivemos 35 palpites com 29 greens e 6 reds, tá? Olha só que resultado fantástico tivemos ontem, beleza, galera? Então sempre acompanhem a nossa planilha. O link dela está no topo dos comentários, juntamente com o link das nossas redes sociais e dos nossos canais do Telegram e do WhatsApp, beleza? Não se esqueçam de salvar ela nos favoritos do seu navegador. Já para os resultados do dia 23 de maio, tivemos 33 palpites com 16 greens e apenas 5 reds até o momento, tá? Continuamos com uma sequência de greens, então acompanhe os jogos que estão acontecendo neste momento. São 12 jogos, acompanhe para atualizarmos a nossa planilha. Fechou, galera? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, vocês que estão sempre nos acompanhando e vocês que também caíram de paraquedas pela primeira vez neste canal, beleza, galera? Acompanhem e também palpitem sobre os jogos que separamos para vocês, fechou, galera? Não se esqueçam de deixar os seus comentários e o seu like e também não se esqueçam de ativar as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites diariamente, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 24 de maio. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Fala galera, vamos iniciar nossas análises sem muita enrolação, beleza? Eu trouxe o Da Nang versus o Dong Tap. Trouxe essa partida da V-League 2 do Vietnã com vitória seca para casa. O Da Nang tem 84% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dong Tap tem 39%. No histórico, 7 vitórias do Da Nang, 3 empates e 3 do Dong Tap. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Da Nang vem a 5 jogos sem empates e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Da Nang em 5 das últimas 6 partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Da Nang ele vem a 4 jogos vencendo das últimas 6 partidas e o Dong Tap ele não vence fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Broad Middle Magic versus Lake Macquarie. Separei essa partida na Northern NSW da Austrália com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. Broad Middle tem 91% de probabilidade de vitória ou 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lake Macquarie ele tem 11%. No histórico são 3 vitórias do Broad Middle, 3 empates e 1 do Lake Macquarie. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Broad Middle vem vencendo a 3 partidas e o Lake Macquarie vem a 4 jogos perdendo. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória no primeiro tempo do Broad Middle na maioria de suas partidas, tá? E nos últimos jogos dos campeonatos, o Broad Middle também vem vencendo no primeiro tempo. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Sophie Adelaide versus Adelaide City. Separei essa partida na Sophie Austrália com mercado de over 2,5 gols. O Adelaide City ele tem 68% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 17% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Sophie Adelaide ele tem 22%. No histórico, 11 vitórias do Adelaide City, 5 empates e 1 do Sophie Adelaide. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Sophie Adelaide vem perdendo 3 partidas e o Adelaide City vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Brisbane City versus Michelton. Separei essa partida na Liga Feminina da Queensland, da Austrália, com mercado de casa para marcar o primeiro gol. O Brisbane City tem 85% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Michelton tem 28%. No histórico são 3 jogos com 3 vitórias do Brisbane City e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Brisbane City vem sem empates a 5 jogos e o Michelton vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos o Brisbane City marcando o primeiro gol na maioria de suas partidas, tá? E nos últimos jogos nos campeonatos, o Brisbane City também vem marcando o primeiro gol na maioria dos jogos. Então, para essa partida, casa para marcar o primeiro gol, beleza?
Próxima partida, Riverside Olympic versus Lausanton City. Separei essa partida na Tasmânia da Austrália com mercado de over 3,5 gols. Lausanton tem 73% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Riverside tem 11%. No histórico, 10 vitórias do Lausanton, 1 empate e 4 do Riverside. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Riverside vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Redlands United versus Rochdale Rovers. Separei essa partida na Queensland da Austrália com mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada entre as duas equipes e na forma recente, o Redlands ele tem 11% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Rochdale não fica atrás, ele tem apenas 17%. Verificando no histórico, são 2 vitórias do Rochdale e um empate, e a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Redlands vem perdendo as 5 partidas e nos últimos encontros temos over 2,5 gols nas 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Irivan versus o Van. Separei essa partida com vitória e empate para fora na Premier League da Armênia. O Van tem 55% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Irivan tem 17%. No histórico, 5 vitórias do Irivan, 5 empates e 3 vitórias do Van. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Irivan vem a 4 jogos perdendo e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do Van em 2 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Van ele vem vencendo ou empatando 3 das últimas 6 partidas que ele jogou, enquanto o Irivan ele não vence nenhuma das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Rata contra o Al Jazeera. Separei essa partida na Pro League do Emirados Árabes com mercado de over 2,5 gols. O Jazeera jogando fora de casa tem 69% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Rata tem 22%. No histórico, são 10 partidas com 9 vitórias do Al Jazeera e uma do Rata. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rata vem empatando a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Rata, over 2,5 gols em 3 das últimas 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes, beleza? Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Próxima partida, eu separei o Adman Club versus o Sharjah Club. Separei essa partida na Pro League do Emirados Árabes com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e na forma recente temos 67% de aproveitamento para o Adman Club nos últimos 9 jogos. O Sharjah tem 44%. No histórico, 17 vitórias do Sharjah, 7 empates e 5 do Adman. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Adman Club vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos na casa do Adman, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 4 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Urartu contra o Ararat Irivan. Separei essa partida na Premier League da Armênia com mercado de vitória e empate para casa. O Urartu tem 52% de probabilidade de vitória e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ararat tem 44%. No histórico, 33 vitórias do Urartu, 21 empates e 8 do Ararat. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Ararat não vence as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Urartu em todas as partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Urartu vem vencendo e empatando principalmente as partidas que ele joga em casa. Enquanto o Ararat fora de casa, ele não vence muitas partidas, tá? Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, vamos lá para Al Wehdat versus Al Aqaba. Separei essa partida na Pro League da Jordânia com mercado de over 1,5 gols. O Wehdat tem 68% de probabilidade de vitória ou 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Aqaba ele tem 39%. No histórico, 9 vitórias do Wehdat e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Wehdat vem 6 jogos marcando gols e o Aqaba vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Vamos lá para a próxima partida, que é o Al Sadd versus o Qatar. Separei essa partida na Emir Cup do Qatar com o mercado de over gol no primeiro tempo.
O SED é uma equipe muito forte no Qatar, ele tem 64% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 67% também. O Qatar não fica atrás, ele tem 78% de aproveitamento. No histórico, 19 vitórias do SED, 3 empates e 9 do Qatar. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o SED vem vencendo a 3 partidas e o Qatar vem vencendo a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Arabi Kuwait versus Ferrari. Separei essa partida na Premier League do Kuwait com o mercado de over 1,5 gols. O Arabi tem 69% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%. O Al-Fahry, ele tem 44%. Verificando o histórico, são 21 vitórias do Arabi, 4 empates e 2 do Al-Fahry. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Arabi vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al-Wahda versus Khor Fakkan. Separei essa partida na Pro League do Emirados Árabes com mercado de vitória e empate para casa. O Wahda tem 65% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Khor Fakkan tem 17%. No histórico, 7 vitórias do Wahda, 3 empates e 2 do Khor Fakkan. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, Khor Fakkan vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Wahda em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Wahda, ele empatou a única partida e nos últimos jogos dos campeonatos, o Wahda venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Emirates Club versus Al Nassr Dubai. Separei essa partida na Pro League do Emirados Árabes com vitória e empate para fora. O Nassr jogando fora de casa, ele tem 53% de probabilidade de vitória. E na forma recente, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Emirates, 39%. No histórico, 17 vitórias do Nassr, 3 empates e 4 do Emirates. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Nassr vem sofrendo gols há 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória e empate do Nassr em todas as partidas. Na casa do Emirates, o Nassr venceu e empatou 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Nassr vem vencendo e empatando a maioria de suas partidas, enquanto o Emirates ele não vence. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Vencesel versus Fredericia. Separei essa partida na primeira divisão da Dinamarca com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Vencesel. Ele tem 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fredericia tem 44%. No histórico, 9 vitórias do Vencesel, 12 empates e 3 do Fredericia. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Fredericia vem perdendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Hobro versus o Sonderjysk. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Sonderjysk tem 54% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hobro tem 44%. No histórico, 14 vitórias do Sonderjysk, 7 empates e 2 do Hobro. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Hobro vem a 6 jogos marcando gols e o Sonderjysk vem a 5 jogos sem derrotas. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Sonderjysk em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Sonderjysk vem vencendo e empatando as últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Kolding versus Aalborg. Separei essa partida na primeira divisão da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e na forma recente temos 67% de aproveitamento para o Kolding nos últimos 9 jogos e o Aalborg tem 44%. No histórico, 2 vitórias do Aalborg e um empate. E a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Kolding vem a 3 jogos vencendo nos últimos encontros. Temos over 1,5 gols nas 2 partidas das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Bodø/Glimt versus o Oslo. Separei essa partida na Noruega Eliteserien com mercado de over gol no primeiro tempo. O Bodø tem 75% de probabilidade de vitória e na forma recente 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Oslo tem 78%. Em séries, o Bodø vem sem empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas do Bodø. Verificando nas partidas do Oslo, também temos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Elfsborg versus o Halmstad.
Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols na Allsvenskan da Suécia. O Elfsborg tem 70% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Halmstad, ele tem 56%, verificando o histórico, 27 vitórias do Elfsborg, 11 empates e 12 do Halmstad. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Elfsborg vem sem empates a 5 jogos e o Halmstad também. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 5 partidas. Os últimos jogos na casa do Elfsborg, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Alanyaspor versus Antalyaspor. Separa essa partida com over 1,5 gols na Superliga da Turquia. O Alanyaspor tem 59% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Antalyaspor tem 39%. No histórico, são 8 vitórias do Alanyaspor, 3 empates e 10 do Antalyaspor. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Antalyaspor vem marcando gols a 5 jogos e o Alanyaspor vem empatando 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Alanyaspor, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, beleza? Próxima partida, agora o Malmo contra o Kalmar. Separa essa partida na Allsvenskan da Suécia com mercado de vitória seca para casa. O Malmo tem 76% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kalmar tem 39%. No histórico, 28 vitórias do Malmo, 8 empates e 15 do Kalmar. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Malmo vem a 10 jogos marcando gols e o Kalmar vem marcando a 7. Últimos encontros das duas equipes, o Malmo venceu 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Malmo, ele venceu 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Malmo vem vencendo a maioria de suas partidas, enquanto o Kalmar fora de casa venceu apenas uma. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Áustria Viena contra o Hartberg. Separa essa partida na Bundesliga da Áustria com mercado de over 1,5 gols. O Áustria Viena tem 54% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hartberg tem 44%. No histórico, 3 vitórias do Áustria, 2 empates e 6 do Hartberg. A média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Áustria vem sofrendo gols a 6 jogos e o Hartberg vem a 8 jogos marcando. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de over 1,5 gols em todas as partidas. E na casa do Áustria, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a Raja de Casablanca versus Berkane. Separa essa partida na Botola Pro do Marrocos com vitória e empate para casa. O Raja tem 52% de probabilidade de vitória e 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Berkane tem 72%. No histórico, 8 vitórias do Casablanca, 3 empates e 5 do Berkane. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Casablanca vem vencendo 5 partidas e o Berkane vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Raja de Casablanca em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória do Casablanca nas últimas 6 partidas e o Berkane ele venceu 4 das últimas 6. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Deportivo Riestra versus Rosário Central. Separa essa partida com o under 3,5 gols no torneio betano da Argentina. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Riestra. Ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Rosário Central 39%. No histórico, 2 vitórias do Rosário e um empate. E a média de gols é de 3 gols. Em série, o Rosário vem sofrendo gols a 8 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Venezia contra o Palermo. Separa essa partida na Série B da Itália com over 1,5 gols. O Venezia tem uma pequena vantagem com 45% na probabilidade de vitória. Na forma recente, ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Palermo tem 44%. No histórico, 6 vitórias do Venezia, 5 empates e 4 do Palermo. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Venezia vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Venezia, over 1,5 gols em todas as partidas nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Genoa contra o Bolonha. Separa essa partida na Série A da Itália com o under 3,5 gols. O Bolonha, jogando fora de casa, tem 43% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Genoa tem 56%.
No histórico, 10 vitórias para cada lado e 9 empates. E a média de gols é de 2 gols em séries. O Bolonha vem 5 jogos sem derrotas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Genoa, under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Shamrock Rovers versus o Shelbourne Dublin. Separei essa partida na Irlanda da primeira divisão com o mercado de under 3,5 gols. O Shamrock tem 53% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Shelbourne também tem 56%. No histórico, 17 vitórias do Shamrock, 10 empates e 10 do Shelbourne. A média de gols é de acima de 2,5. E em séries, o Shelbourne vem a 5 jogos sem derrotas e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Girona contra o Granada. Separei essa partida na Liga da Espanha com vitória seca para casa. O Girona tem 77% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Granada tem 28% no histórico, 2 vitórias do Girona e 1 do Granada, e a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Granada vem a 4 jogos perdendo, e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Girona em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, vitória do Girona em 4 das últimas 6 partidas, e o Granada fora de casa não venceu nenhuma. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, a Roma contra a Fiorentina na Copa da Itália Feminina. Separei essa partida com a Roma para vencer a taça. A Roma tem 69% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Fiorentina tem 28%. No histórico, 11 vitórias da Roma, 5 empates e 2 da Fiorentina. A média de gols é de 3 gols em séries. A Fiorentina não vence as 5 partidas nos últimos encontros das duas equipes. A Roma venceu 4 das últimas 6 partidas e empatou uma. Últimos jogos nos campeonatos, a Roma venceu 4 das últimas 6 partidas e a Fiorentina vem perdendo ou empatando os últimos jogos. Então, para essa partida, separei casa para vencer a taça, beleza? Próxima partida, o Belgrano contra o Central Córdoba. Separei essa partida no torneio Betano da Argentina com mercado de vitória ou empate para casa. O Belgrano tem 53% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Córdoba tem 39%. No histórico, 1 vitória do Belgrano e 2 empates, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, não temos séries para essa partida, e nos últimos encontros, temos o mercado de vitória e empate para o Belgrano em 3 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, o Belgrano vem vencendo e empatando, principalmente jogando em casa, e o Central Córdoba fora de casa não vence. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Lanús contra o Estudiantes de La Plata. Separei essa partida no torneio Betano da Argentina com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos um aproveitamento de 78% para Estudiantes nos últimos 9 jogos. O Lanús ele tem 56%. No histórico, 7 vitórias do Lanús, 18 empates e 15 do Estudiantes. A média de gols é de acima de 1,5 gols. Em séries, o Estudiantes não empata as 5 partidas e venceu 4 delas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Lanús, under 3,5 gols em todas as partidas, e nos últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, vamos lá para o América Mineiro contra o Santos. Separei essa partida na Série B do Brasileirão com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada. O América Mineiro tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Santos tem 78%. Verificando o histórico, são 7 vitórias do América, nenhum empate e 5 do Santos. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o América vem sem derrotas a 5 jogos e o Santos vem 5 jogos sem empates, venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do América Mineiro, que empatou 0-0 com o Mirassol, e o Santos com o Amazonas foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida e última, eu separei o Clube América contra o Monterrey na Liga MX Feminina do México. Separei essa partida com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o América é de 53%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Monterrey tem 78%. No histórico, são 10 vitórias do Monterrey, 2 empates e 1 do América. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Monterrey vem a 4 jogos vencendo
E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. E vamos lá para o nosso querido Bilhete Caipora. Fala, galera, trouxe 2 bilhetes para vocês. Eu separei o Daneng para vencer a partida contra o Dong Tap. Separei o Brodemir Dometic para vencer o primeiro tempo contra o Lake Macquarie. Separei o Brisbane City para marcar o primeiro gol contra o Michelton. E separei over 2,5 gols no Rata contra o Al Jazeera. Over 2,5 gols para o Arabic White versus o Ferreiro. E separei vitória empate para fora em Obro contra o Sonderdisk, beleza? Mod total de 2,60 para vocês. O próximo eu separei o Ulster Viena contra o Hartberg com over 2,5 gols. Vitória empate para casa em Rádio de Casablanca contra o Berkane. Separei under 3,5 gols para o Riestra contra o Rosário Central. E separei o Girona para vencer a partida contra o Granada. Separei over 2,5 gols para o Colden contra o Aalborg. E por último o Malmo para vencer a partida contra o Kalmar. Molde total de 2,80. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!